Então, qual é o nosso tema de hoje, gente? Nosso tema hoje são as segundas, terceiras, quartas, quintas relações, seja lá quantas forem, seus desafios e potencialidades. Como ter uma segunda relação de uma maneira saudável. É possível, gente? É possível depois de uma separação a gente ter um relacionamento mais saudável, um relacionamento maduro? Será que é possível? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Enquanto vocês estão chegando, gente, convida seus amigos para participar aí dessa live, que é o nosso último encontro da Jornada dos Relacionamentos. E eu quero uma segunda saudável. É isso, a gente tem que buscar os relacionamentos saudáveis. É com muito prazer que eu vou falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema, assim, bem simples e ao mesmo tempo muito desafiador, porque hoje está cada vez mais fácil separar, entre aspas, do que manter uma relação. E os primeiros encontros foram muito falando, né, de como construir uma relação, como manter uma relação, como assim estabelecer relações mais saudáveis, né? E esse encontro é falando já, partindo da premissa de que houve uma separação. E então, as pessoas que se separaram, que passaram por vínculos anteriores, a gente também tem o direito de ser feliz e de construir relações mais saudáveis. E por vezes, por culpa, muitas situações acontecem e muitas vezes a gente não se permite ter novas relações, criar novas uniões, ou cria, mas também no mesmo padrão da anterior. Então, o que a gente pode fazer, né, para ter um bom relacionamento? Para que a gente possa construir, Maria da Paz, para que a gente possa construir uma nova relação saudável, a gente precisa saber se separar. Quando a gente já passa do princípio, parte do princípio, que a gente vai para uma segunda união, seja a segunda, seja a terceira, seja a quarta, a base para construir as segundas uniões é a boa separação. Gente, e esse é o desafio da humanidade. Esse é o desafio das pessoas que se relacionam e se separam. Como ter uma boa separação? Se você não consegue ter uma boa separação, dificilmente você consegue construir uma relação saudável, uma segunda união saudável. Esse é um ponto importantíssimo. Porque por vezes, né, a gente fica aí emaranhado em tantas coisas quando não acontece uma boa separação e a gente fica preso à relação anterior. Então, partindo desse princípio, vamos falar por que se separar é tão difícil, né? Pra gente falar... Oi, Marcela! Pra gente falar de separação, eu já falei anteriormente do casamento. Vou dar uma pincelada. O casamento é um sonho e um desejo que faz parte do ciclo da vida. Todos nós queremos nos casar. Somos preparados desde pequenos para esse casamento. E quando a gente chega à idade adulta, a gente quer encontrar esse companheiro de jornada, essa companheira de jornada. Então, a gente tem a ilusão, e é uma ilusão, de que esse relacionamento é para sempre. A gente coloca isso na nossa memória, na nossa ideia, de que essa primeira união, né, ou de que esse casamento, de que essa relação, ela é para sempre. E, gente, eu sei que é difícil de ouvir isso, mas as relações, elas não são para sempre, elas acabam, mesmo que seja pela morte de um dos cônjuges. Então, a relação pode acabar com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, com 20, com 30, 50 anos de casados. Mas um dia vai haver a separação dessas duas pessoas. Porém, todas as vezes que a gente se une a uma pessoa, a gente tem essa ilusão de que é para sempre. E quando acontece uma separação, a gente sofre muito, porque só cria uma ferida na alma.
Porque veja só, nós vamos nos preparando desde crianças, na adolescência, na idade adulta, para se casar, para se relacionar, para ter um vínculo. E quando a gente se estrutura com uma pessoa e acontece uma separação, isso traz uma sensação de fracasso muito grande. Isso traz uma dor e uma ferida na alma. E quando isso acontece, a gente precisa atravessar essa dor. A gente precisa se entregar a essa dor. Porque se a gente não se entrega à dor da separação, a gente fica para sempre ligado àquela pessoa, a gente não supera aquela dor. A gente fica com ressentimento. Então, se entregar à dor da separação é superá-la. E por que é tão difícil, gente, a gente superar a dor da separação? Porque a separação ela é uma quebra de contrato. Veja bem, a gente se casa, né, se une a uma pessoa, e aí quando eu falo de casamento, gente, eu falo de vínculo, tá? Não tô falando de papel, contrato de papel, não. Você tem gente que fala assim, não, eu nunca me casei, mas já morou junto 5 anos, 10 anos, mas nunca se casou. O vínculo, morar junto, constituir, né, essa união é um casamento, é uma relação, é um vínculo. Então, quando a gente se separa, quando a gente rompe esse vínculo, o que acontece? A gente está rompendo um contrato. Então, a gente rompe um contrato pessoal. Olha a ferida na alma, né? A gente rompe um contrato pessoal, a gente rompe um contrato familiar. 2 famílias diferentes, né? Quando aquele casal se uniu, elas se uniram também. Criaram expectativas, criaram sonhos junto com esses noivos, com esse homem, com essa mulher. Então a gente rompe um contrato também familiar. A gente rompe um contrato social. E os amigos? Como os amigos se comportam? Como a gente vai agora à casa daquela pessoa, o padrinho do filho, a madrinha do filho, que era amigo? Então a gente passa por todos esses processos que são muito desafiadores para nós enquanto seres humanos, apesar da dor, né? Porque junto com a dor, a gente vai quebrando todos esses contratos. O contrato pessoal, o contrato familiar, o contrato social, o contrato financeiro. Muitas vezes, o casal, quando se separa, as partes precisam se reestruturar financeiramente muito, né? Dividir bens, ver se precisa dar pensão, se às vezes a mulher é um pouco mais dependente do homem, então ela tem que se ressignificar, ou o homem é um pouco mais dependente daquela condição financeira da mulher, precisa se reestruturar. Então a gente também quebra um contrato financeiro que gera muita dor. E o outro contrato que a gente quebra é muitas vezes o contrato religioso, quem se casa na igreja, né? Quem fez essa união diante de uma formalidade religiosa. Então, nova geração de paz. Então, assim, a gente quebra também um contrato religioso para quem se casou na igreja, porque o casamento religioso se diz que é para sempre. Então, veja por que é tão difícil a separação. Ela, apesar da dor, da perda do outro, daquele que eu decidi construir a minha vida, apesar dessa dor, eu quebro o contrato com a família, eu quebro o contrato financeiro, eu quebro o contrato social, eu quebro o contrato muitas vezes também religioso. E isso, gente, gera uma dor e uma ferida na alma. Então é muito desafiador se separar, é muito dolorosa a separação. Então, quando a gente pensa na segunda união, eu parto sempre do princípio. A segunda união, a terceira ou a quarta, ela só pode acontecer de maneira saudável quando existe uma boa separação. E como é que a gente pode ter uma boa separação quebrando todos esses contratos que geram tanto sofrimento? Passando pela dor, deixando essa dor que parece ser interminável acontecer para que a gente possa se ressignificar, levantar e seguir. Agora, quando a gente vai
para terminar, quando a gente termina um casamento, quando a gente termina uma união, quando há uma separação, e a gente fica buscando um culpado para o fracasso da relação, culpando o outro, achando justificativas, a gente nunca consegue se separar. A gente vai namorar com um, com dois, com três, com outras mulheres, pode até ter filhos de outras uniões, mas a gente ainda está culpando aquela mulher pelo insucesso da relação ou aquele homem pelo insucesso da separação. Então, a boa separação é liberar o outro e se liberar. Por isso que é tão difícil se separar e por isso que para ter uma segunda união, a base é uma boa separação. Então, como a gente pode pensar nisso, né? Porque por vezes acontece traição, por vezes acontece descaso, por vezes acontece agressão. E aí as pessoas me dizem assim, Cristiane, como é que eu vou sair dessa separação sem ficar ressentido com essa história? Assumindo a nossa parte. Eu bato na tecla desde o início da nossa jornada que o relacionamento de casal é ombro a ombro. É o homem e a mulher juntos. Não existe uma relação hierárquica num relacionamento de casal. Ambos estão no mesmo patamar. Então, quando eu me separo, por mais que tenha muita dor, eu também tenho responsabilidade naquela separação. Não existe vítima e não existe algoz. Então, a boa separação é quando a gente consegue olhar para o nosso ex, né, nosso primeiro cônjuge, e dizer: eu te amei muito e também recebi muito de você e eu honro isso. Agora eu assumo a minha parte pelo insucesso da nossa separação e deixo com você a sua parte. Eu me libero, eu te libero. Quando a gente consegue dizer isso com alma vibrante, a gente simplesmente segue o nosso caminho e aí sim a gente consegue construir relações segunda, terceira, quarta união mais saudável. Então, a base das segundas uniões é a boa separação. Se você tem ainda ressentimento, dificuldades com a sua primeira esposa, com seu primeiro marido, segundo marido, revisite essa história. Honre tudo que você viveu, porque de fato, gente, essas pessoas com quem a gente se relaciona, elas vão nos lapidando. Elas vão nos aperfeiçoando, assim como a gente também vai aperfeiçoando na relação a essas outras pessoas. O encontro é um encontro de aperfeiçoamento, de evolução. Então a gente vai até onde a gente consegue ir juntos. Depois a gente, por algum motivo, a gente decide seguir caminhos contrários. Então honra tudo que você viveu. Honra o aprendizado. Se você não conseguir fazer esse agradecimento e essa reverência a essa relação, muito dificilmente sua próxima relação vai ser saudável. Então, eu quero bater nessa tecla. Eu falei que hoje eu vou falar de um assunto simples, porém muito profundo, porque nós somos seres humaninhos, sabe? Seres humaninhos. A gente tem dificuldade de se separar sem se sentir vítima. A gente numa separação tende sempre a achar que a gente é vítima do outro. E aqui a gente está falando com adultos. Uma separação, quando acontece, é responsabilidade de ambas as partes. Então, partindo desse princípio, podemos continuar amando esse ex, mas seguindo um amor diferente. Exatamente. Partindo desse princípio de que eu honro essa relação anterior, respeito a primeira esposa, respeito a segunda esposa. Por vezes, esse primeiro marido foi com quem eu tive filhos, né? Ou com a primeira esposa foi com quem eu tive filhos. Essa é uma ligação, gente, muito especial. Com quem você tem filhos é uma ligação muito especial.
muito importante, chega a ser uma ligação divina. Imagina você trazer uma alma ao mundo, você trazer uma criança ao mundo, um ser humano que vai crescer, vai fazer parte de uma nova geração, uma nova construção de mundo. Isso é uma ligação eterna. E eu quero partir do princípio que é importantíssimo, que é quando a gente se casa e constrói, tem filhos, quem tem a família é o filho, o casal tem um relacionamento. Então, para o filho, os pais estão sempre juntos. Não importa se os pais se separam. Quando o casal entende que ele tem um relacionamento, ele entende que ele precisa regar esse amor, nutrir essa relação diariamente. A família é para o filho. O filho diz, eu tenho a minha família, meu pai e minha mãe. O casal tem um relacionamento. Eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que é desafiador ouvir isso, mas é a verdade. Porque para o filho, os pais nunca se separam. Já os pais, um dia, podem se separar. Então, partindo essa nova possibilidade de pensar uma boa separação e compreendendo que a família é dos filhos, a gente vai por um outro ponto que é necessário e importante. Quando os pais se separam, os filhos têm prioridade. Os filhos são importantes. Muitos homens, quando se separam da mulher, também se separam dos filhos. Muitas mulheres, quando se separam do marido, também se separam dos filhos. Isso também acontece. E isso traz muito prejuízo para as crianças. E traz muito prejuízo para as segundas uniões. Então, quando eu tenho um filho, né? Como vou falar do masculino, que eu sou mulher. Quando o masculino tem um filho com uma mulher e ele se separa dessa mulher e se tem uma nova união e nessa nova união esse filho não é incluído, essa nova união ela é enfraquecida, ela fica fraca. Porque o relacionamento de casal, ele também exige ordem e hierarquia. Esse é o segundo ponto importante. O primeiro ponto é a boa separação. O segundo ponto é ordem e hierarquia. Não importa quantos relacionamentos, quantos vínculos, quantos casamentos você teve. O que importa é que essa ordem seja respeitada. E como é que acontece uma ordem nos relacionamentos amorosos? Quando todos que fazem parte do sistema têm o direito de pertencer. Então, a primeira esposa tem o direito de pertencer, a segunda esposa tem o direito de pertencer, a terceira esposa, o primeiro marido, o segundo marido e os filhos dessas relações têm o direito de pertencer. Se eu vou para uma nova união, não respeitando esses vínculos anteriores e não respeitando e olhando para os filhos, eu vou para uma nova união que vai ser enfraquecida, não vai ser uma relação saudável. Então, numa segunda união, se faz necessário ter ordem. Então, uma mulher que vai se casar com um homem que já teve um casamento anterior, ela precisa saber que ela é a segunda mulher. Ela precisa saber que se ele tem filhos, os filhos têm prioridade. Muitas mulheres, isso é muito comum aqui no meu ouvido, muitas mulheres, quando se casam novamente, ficam com ciúmes do homem com seus filhos anteriores. Gente, isso enfraquece a sua relação, isso enfraquece o seu casamento. Assim também como homens, quando se casam com mulheres que já têm filhos, eles ficam com ciúmes da relação da mãe, da mulher com os filhos. Isso enfraquece. A gente precisa compreender que o relacionamento de segunda união, a partir da segunda, também exigem ordem. Então, as primeiras relações e os filhos têm prioridade diante da nova relação. Prioridade, os filhos têm prioridade sempre e as mulheres têm precedência. Então, se eu me caso com uma pessoa que teve 2 casamentos anteriores, eu tenho que saber que eu sou a terceira mulher. E ok,
Quando eu assumo o meu lugar, fica tudo bem. Agora, se eu não respeito as mulheres anteriores, fico com ciúme da história delas, fico querendo saber das histórias, gente, aí você vai ser a terceira porque ele vai ter a quarta. Porque o casamento enfraquece. Eu sei que esse é um assunto desafiador, porém, ao mesmo tempo simples, né? Parece que é simples a gente pensar, ter uma boa separação, respeitar as mulheres anteriores, os filhos têm prioridade. É tão simples olhar para isso, mas o quanto muitas pessoas nas segundas uniões, nas terceiras, ficam emaranhados nesse processo, se perdem nesse lugar. Um terceiro ponto é compreender, gente, que madrasta é madrasta. Ela não é mãe dos filhos do marido. Madrasta é: eu sou a mulher do seu pai. Padrasto não é pai do seu filho. Padrasto é: eu sou o marido da sua mãe. A sua mãe, quando o padrasto compreende que o pai daquela criança é o perfeito para ela, é o melhor para ela, e não fica querendo ser melhor, mais importante para aquela criança, esse homem está respeitando o homem anterior, está respeitando o pai dessa criança. Então tudo pode fluir saudavelmente. Quando a mulher, respeita a mãe dos seus enteados e diz: a sua mãe é certa para você, eu sou a mulher do seu pai, É claro que a madrasta e o padrasto pode contribuir com afeto, com carinho, Claro que pode, com convivência, sempre muito bom. Eu costumo brincar que padrasto e madrasta são bônus na vida das crianças. São novas relações afetivas, são novas uniões, novas possibilidades de afeto. Mas a madrasta precisa entender que a mãe é outra. E o pai precisa entender, o padrasto precisa entender que aquela criança tem pai. Então, quando a gente fica nessa possibilidade, querendo substituir, querendo ser prioridade, querendo ser melhor que a mãe, querendo mostrar que a mãe não pensa direito, que a mãe não é responsável, mas eu sou responsável, isso só enfraquece. Isso enfraquece a relação, isso enfraquece a criança, Porque os pais podem se separar, mas a melhor maneira que o filho pode estar saudável na vida dele e para a vida dele é compreendendo que os pais se amam mutuamente na criança. Quando a gente se separa e fica falando mal do cônjuge, da primeira esposa ou da segunda esposa para o filho, a gente está dizendo para ele de forma subliminar: eu não amo uma parte sua, porque o filho ele é composto do pai e da mãe. Então, se a mãe fala mal do pai para o filho, ele está também negando o filho, que é fruto daquele homem. E vice-versa, gente. Então, para o filho ficar saudável depois de uma separação, é importante que os pais se amem mutuamente naquela criança. Olhe para aquela criança, olhe para aquele filho, para aqueles filhos, honrando tudo o que aconteceu, honrando tudo como foi e amando o seu filho plenamente. Porque quando eu amo meu filho plenamente, eu também estou amando o meu primeiro marido e honrando a parte dele. Desafiador, Bem desafiador. Então, para que a gente tenha relações saudáveis, seja quantas forem depois da primeira união, uma boa separação, importantíssimo. Ordem e hierarquia, compreender que as mulheres anteriores, os maridos anteriores têm precedência no sistema, a atual tem prioridade. A atual esposa, o atual companheiro tem prioridade, tá? E os filhos sempre têm prioridade frente a uma nova união. Então, eu quero colocar um terceiro ponto
São muitos os pontos aqui, tá, gente? Mas eu quero colocar um terceiro ponto, que é o seguinte. Depois eu vou dar um tempinho para perguntas. O terceiro ponto que eu considero muito importante nas segundas uniões, com uma experiência, né, como terapeuta, como psicóloga, que é a seguinte. Muitas pessoas, quando se casam, elas entendem que aquele casamento é para sempre, se separam, não tem uma boa separação, ou ficam meio ressentidos ali, e vão para uma segunda união ou terceira união. Quando elas vão para essa segunda união, muitas vezes elas não querem assumir essa segunda união, elas não querem casar de novo. E isso enfraquece a relação. Uma relação de adultos, uma relação de homem e mulher, ela requer estabilidade. Quando você está junto com aquela pessoa durante algum tempo, né, anos, com aquela pessoa e não estabelece essa relação, não mora junto, não se casa, né, não institui, não tem um filho, enfim, várias maneiras de instituir essa relação, de uma outra, inconscientemente você está dizendo para essa pessoa, eu estou aguardando alguém melhor do que você. Ou você não é suficiente para mim. Então, esse é um terceiro ponto importante das segundas relações. Muitas pessoas nas segundas uniões não querem instituir relacionamento, não querem se casar, né, não querem morar junto. E isso fere o outro. Isso é ferir-se mutuamente. Um casal que fica namorando, né? Como é que eu ouço, gente? Como é que é? Meu namorido, eu ouço isso. Ele é meu namorido. E aí, assim, anos como namorido você não é suficiente pra mim. Essa é uma fala inconsciente. Eu estou esperando alguém melhor do que você. Isso enfraquece as segundas uniões. Então eu trouxe 3 pontos importantes e necessários para a gente refletir de como construir uma relação saudável, sendo ela uma segunda união. Então eu deixo com vocês, vou abrir para as perguntas, que eu poderia falar um monte de coisas, mas eu quis bater nesses 3 pontos porque eu considero eles os mais importantes. Oi, menino do dedo verde! Bem-vindo! Alguém tem alguma pergunta, gente? Larissa? Vamos lá? Eu acho que não sei se eu esclareci bem para vocês. Tem alguma pergunta? Oi, Glória! Gente, Glória estudou comigo no ensino fundamental. Bom, acho que vocês não têm pergunta, né? Vamos lá, o que mais eu posso trazer para vocês? Vocês pegaram tudo? Acontece da ex estragar tudo também, né? Como assim a ex estragar tudo? Precedência é ser diferente de prioridade. Então vamos lá. Precedência é respeitar a ordem. Todo relacionamento precisa ter ordem. Ordem é compreender que todos fazem parte do sistema. Então as primeiras relações, os primeiros vínculos, eles têm precedência. A primeira mulher, o primeiro marido, o segundo marido e o terceiro marido. Essa mulher, esse homem, quando se casa com essa mulher que teve 2 casamentos anteriores, ele precisa entender que essa mulher teve 2 vínculos anteriores importantes e que ele é o terceiro marido. Isso é precedência, compreender que eu sou o terceiro, que antes tiveram outros de mim. Aliás, é sempre importante que a gente agradeça aos relacionamentos anteriores. Porque se a gente está com essa pessoa hoje, é porque ele foi liberado de uma outra relação.
Então, isso é precedência. E prioridade é o relacionamento atual. Então, se o homem tá com essa mulher, tô respondendo o menino do dedo verde, eu sei que ele é homem, por isso que eu tô falando do exemplo do masculino. Se o homem compreende que essa mulher teve 2 casamentos anteriores e que ele é o terceiro marido, ele respeitando essas relações anteriores, nessa relação agora, nesse momento, ele é prioridade. Então, se o segundo marido ou o primeiro marido, se porventura ainda tiverem um relacionamento, né, uma amizade, não sei, a prioridade é do primeiro, do relacionamento atual. Então, o atual tem prioridade e os relacionamentos anteriores têm precedência. Precedência é respeitar que eles existem e fazem parte do sistema. Crise, quando essa separação é na juventude, não tem problema nenhum da Claire. Toda separação, seja ela, se você teve um vínculo importante, se casou, se uniu, morou junto, ou teve um filho, você também precisa honrar. Às vezes uma separação ela é muito dolorosa, às vezes é lá o primeiro amor, aquele sonho da juventude. E aí fica aquela ferida durante um tempo, mas chega um momento, né, quando a gente começa a ouvir, escutar uma live como essa de Segunda União, a gente pode resgatar isso, né, fazer uma mentalização, trazer aquela pessoa para perto, agradecer tudo que viveu, né, agradecer as experiências, se desculpar, assumir sua parte pelo término, se desculpar pela imaturidade e seguir para uma nova vida. No caso, o filho dela me adotou como pai. Então, isso muito frequentemente acontece, tá? Quando acontece uma segunda união, onde os filhos são pequenos. E quando o pai, né, vou falar que falou dele, né? Quando o pai é ausente, ou quando teve uma separação não muito saudável ali, a mulher não teve uma boa separação, ou o pai da criança não é ausente, esse segundo marido, por vezes, essa mulher estimula, ou a criança deseja ter uma figura masculina e coloca o padrasto no lugar do pai. Quem tem que ter postura nessa situação é a madrasta e o padrasto. Então, se ele te coloca no lugar do pai, a sua fala é: querido fulaninho, o seu pai é o melhor pai para você, mesmo que ele não esteja aqui, foi ele que te deu a vida. Eu te dou afeto, te dou amor, mas eu sou o marido da sua mãe. Então, quem tem que ter postura nesse cenário é o adulto. O adulto precisa ter postura. Cris, rola pra cima. A ex estragou tudo porque faz alienação parental e isso acontece muito. Isso, a alienação parental, ela é muito perigosa, gente, porque quando você faz alienação parental, quando o homem ou a mulher faz alienação parental, é porque ela não passou por uma boa separação, né? Não honrou tudo aquilo que foi vivido e não vê que o fruto dessa união, o melhor fruto de uma união são os filhos. E aí o que acontece? Coloca toda a amargura, todo o peso, todo o ressentimento para a criança, falando mal do pai ou falando mal da mãe, sem se dar conta de que está fazendo mal para o próprio filho. Né? Então, às vezes, a pessoa, numa separação, fica tão perdida, tão amarga, e nesse processo ela deixa de se amar e não consegue nem amar o filho, porque a alienação parental, ela não é o amor que cura, ela é o amor que adoece. Porque ao invés de mostrar para o filho que ele pode ser inteiro com o pai e com a mãe, ela quer tirar do filho uma das partes. Então, quando eu digo para o meu filho, o seu pai não serve, eu estou dizendo para ele, você vai andar pela metade na vida.
Quando eu digo pro meu filho, a sua mãe não serve, a sua mãe não presta, eu tô dizendo pro meu filho, você vai andar pela metade na vida. Por quê? Porque essa criança, esse filho, ele é composto dessas duas pessoas. E se eu digo que uma não serve, esse filho vai andar pela metade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que se trabalhar, fazer terapia, fazer análise, fazer constelação familiar, fazer o que for, mas não, eu ia falar um palavrão, não ferrar com a cabeça do filho. Não ferrar com a cabeça das nossas crianças. Para o filho, a família nunca se separa. Quem se separa é o homem e a mulher. Desculpa que eu fiquei meio tensa com esse tema. Como não repetir os padrões de relacionamentos anteriores que foram positivos? Esse é um ponto importantíssimo, Ariane. Isso aí é com muita análise, com possibilidade de pensar, compreender quais são os padrões. Eu, a partir dessa pergunta, vou dizer para vocês que essa jornada dos relacionamentos, ela foi muito frutífera e eu percebi, com muitas perguntas que eu recebi no privado, que tem muita gente precisando se trabalhar nesse tema. Então, eu decidi fazer um grupo fechado, para trabalhar tema de relacionamentos. A gente vai fazer esse grupo online, onde as identidades vão ser preservadas, e nesse grupo eu vou estar fazendo visualizações, vou estar fazendo trabalhos de solo, meditação de desbloqueio e constelações, para que vocês possam compreender que o dedo podre não existe. Muita gente fala, gente, eu tenho dedo podre, busco sempre a mesma relação. Então, assim, construir uma nova relação é possível, você não tem um dedo podre, você só está repetindo um padrão, e aí é importante saber por que você está repetindo esse padrão. Então, como eu estou entendendo que eu estou entregando um conteúdo e que vocês estão pensando bastante, e que com esse conteúdo muita gente precisa, né, tá querendo se trabalhar, querendo de fato se trabalhar, então eu decidi fazer esse grupo fechado. E aí eu quero saber, quem quiser entrar nesse grupo, bota aí eu quero, para poder saber se vai dar certo. Legal, né? Porque é só conteúdo para vocês, que é bom, a gente abre a consciência, a gente expande, mas assim, vamos nos trabalhar, né, gente? A gente tem que se trabalhar, a gente tem que acreditar que a gente nasceu para ser feliz, e a gente nasceu para ser feliz. E relacionamento é a experiência terrena que mais nos faz crescer, que mais nos faz evoluir. Então, por isso que eu decidi montar esse grupo fechado, para que a gente possa se trabalhar bastante e eu possa ver aí muitos casamentos acontecendo. Eu quero! Vai escrevendo aí, eu quero. E quem tiver pergunta, gente, pode fazer. Oba! Um monte de gente quer participar. Muito bom, muito bom. É isso aí, a gente não pode desistir, gente. Né? Vamos nos trabalhar, porque a gente vai ouvindo conteúdo, as coisas vão mexendo com a gente, depois a gente faz o quê? Eu falei, não, eu tenho que acolher essas pessoas que querem e que acreditam que o relacionamento é importante, porque pra gente poder se trabalhar e poder se relacionar de forma saudável. Alguém tem mais alguma pergunta sobre segunda, terceira e quarta união? Pegaram tudo? Eu quero. Que bom, gente. Fico muito feliz. Eu acho que vai ser um grupo muito... Acho não, tenho certeza que vai ser um grupo muito gostoso. Porque a gente ouviu todos esses conteúdos. Às vezes esses conteúdos mexem com a gente. Às vezes não sempre, né? E aí a gente não sabe muito como fazer sozinho. Então, a proposta sou eu estar com vocês de forma fechada e vai ser online, então assim, vou preservar a identidade de vocês e a gente vai poder... Cris, eu quero namorar, mas não quero me casar mais, é um problema? Então, namorar, ficar sempre namorando, é desejar ser um eterno adolescente. E aí você que tem que me responder se isso é um problema.
porque a gente passa por fases na vida. A gente namora, a gente é criança, a gente fica adolescente, depois a gente fica adulto, depois a gente casa, continua adulto, envelhece e faz a passagem, né? Então, se eu quero só ficar namorando, é porque eu quero ser um eterno adolescente. Então, Fabi, é isso aí. Então, eu vou fazer. Oi, Eliane, beijo. Professora do meu filho, do primeiro aninho. Quando o marido não tem voz ativa com a ex e ela ignora as opiniões do pai, mesmo sendo guarda compartilhada, como você com a mãe, a decisão fica com ela. Guarda, fica... Não entendi direito essa pergunta. Peraí, gente. E quando o marido não tem voz ativa com a ex, com a primeira esposa, e ela ignora as opiniões do pai? Então, esse casal não passou por uma boa separação, gente. Então, esse casal precisa rever a separação. É como eu tô te falando, quando não há a base das segundas uniões, é a boa separação. O casal que não passa pela boa separação, ele fica fazendo confusões para a criança. Então, muitas vezes o casal se separa e uma das partes consegue seguir. E a outra fica lá ranhetando. Às vezes passa anos ranhetando, 5, 6, 10 anos. Às vezes nem se relaciona de novo para continuar culpando o pai pelo fracasso do relacionamento. Assim, tá? Muitas pessoas, uma das partes segue a sua vida, honra, né? A boa separação, cada um vive ela. Então, eu posso ter me separado e o meu primeiro companheiro não ter se separado bem. Eu posso ter me separado bem. Então, eu vou honrar, vou viver vou falar tudo que foi bom pra mim, agradecer, seguir o meu caminho, me casar novamente. Mas se pra ele não ficou bem resolvido, ele vai ficar parado lá atrás. Então, vai passar anos, ele ainda vai querer fazer interferências na minha vida. E o que eu tenho que fazer? Ter serenidade, ter bom senso, não permitir com que isso interfira tanto, por mais que isso chateie, para a gente continuar seguindo e tendo nossa segunda união de uma maneira saudável. Então, a boa separação, ela é saudável para mim. A boa separação é saudável para o homem. Agora, a boa separação de ambas as partes que têm filho, ela é saudável, inclusive e também para as crianças. Então, infelizmente, numa separação, nem sempre as duas partes conseguem fazer esse desligamento de forma saudável. E aí prejudica as crianças. Então, a boa separação se faz necessária. Tem dicas de livros sobre esta temática? Acredito que seja abordagem sistêmica ou constelação. Sim, peraí. Vanessa, tem vários livros do Bert Helling, do Juan Garriga, que é maravilhoso. Eu adoro o Juan Garriga. Para que o amor dê certo. Deixa eu ver se tem ele aqui pertinho de mim. O amor que nos faz bem. O amor que nos faz bem. É uma boa leitura para os casais. Não é só para quem é psi. É uma boa leitura para os casais, viu? Então, a gente precisa evoluir. E por esse motivo que eu decidi montar esse grupo pra gente se trabalhar. E esse grupo não vai ser só para as pessoas que são solteiras não, tá, gente? Esse grupo também tá aberto para casais. Você que está vivendo um casamento em crise, você que está com dificuldades no relacionamento, que queira ressignificar ou até construir uma boa separação. Eu atendo casais que por vezes vêm para terapia para ter uma boa separação e isso é fantástico, né? Porque isso é um respeito à relação, um respeito aos filhos. Então esse grupo também
tá aberto para você, tá? Você casal, você homem, você mulher. Ali eu vou trabalhar muitas coisas bacanas, vão ser encontros bastante legais. Vai ser lançado esse grupo essa semana. Acho que essa semana eu vou estar lançando esse grupo aí, e aí vocês vão poder fazer a inscrição, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Existe uma parte estar presa a ex ou ao ex e logo se relacionar com outra pessoa, o famoso tapar buraco. Exatamente, né? Assim, eu falei que a boa separação é compreender que toda separação, ela dói muito. A gente precisa compreender que a gente precisa atravessar essa dor, porque uma separação, ela é uma ferida na alma. Quando a gente se une a uma pessoa, a gente tem o desejo inconsciente de que aquela união seja para sempre. E quando acontece o rompimento, a gente se sente fracassado, né? A gente fica mal e a gente se magoa, a gente se fere. Geralmente uma separação acontece muitas discussões, né? Traições, brigas. Então é preciso que a gente atravesse a dor. Quando a gente não consegue atravessar a dor e ficar, né, culpando o outro ou logo se relacionando com outra pessoa para tampar esse buraco ou para poder superar essa separação, a gente dificilmente consegue se desvincular dessa primeira relação, desse casamento, dessa união. Qual é a melhor atitude a ter com os filhos quando o ex faz uma alienação parental? Então, melhor atitude a ter com os filhos, não importa a idade que ele tenha, tá? Eu entendo que a gente, por vezes, protege muito as crianças numa separação, a parte que está mais consciente, tá? E eu não tô dizendo que está melhor, não, tá, gente? Existe sempre uma das partes que está mais consciente no processo. Então, a parte que está mais consciente no processo, se a criança está sofrendo alienação parental, lógico, né? Que vai ser da outra parte, você vai dizer: eu amo você e eu sou a sua mãe e respeito o seu pai em você. Ou eu amo você e respeito a sua mãe em você. Ponto final. E dizer para a criança: você é meu filho para sempre. Eu me separei da sua mãe. Eu me separei do seu pai. Né? Eu me separei do homem, eu me separei da mulher. De você eu não vou me separar nunca. A única coisa que a criança precisa é dessa segurança e dessa confiança. Nada mais. Tá? Então, se a gente ficar assim, a mulher tá dizendo: seu pai fez isso, isso, aquilo, e você ficar querendo mostrar pra criança que não é nada daquilo, balela. Filho, olha, o papai te ama, a mamãe te ama, eu tô aqui, respeite sua mãe, ela talvez esteja um pouco confusa, o respeito seu pai esteja um pouco confusa, mas o que é importante agora é você saber que eu me separei da sua mãe, ou eu me separei do seu pai, mas de você eu não vou me separar nunca. Ponto. É isso que que a criança precisa ter, segurança. Essa live vai ficar disponível por 24 horas e vai pro YouTube. Sim! Alguém tem mais alguma pergunta? E quando somente uma das partes tem essa boa separação e a outra não tem isso resolvido? Eu já respondi isso, né, Hilário? Eu respondi. Por vezes, a outra parte não tá bem. Quem tá bem, honra e segue. E aí, segue seu caminho, respeitando e tentando não se incomodar tanto com as interferências do outro. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero agradecer, falar para vocês que eu estou muito feliz com essa ideia aí de fazer esse grupo terapêutico fechado com esse tema de relacionamento, para quem quer se relacionar de uma forma saudável, para quem quer ter uma segunda união, para quem não acreditava mais que era possível se relacionar, para quem acredita que tem um dedo podre ou repete os padrões de relacionamento. Tudo isso a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar fazendo meditações, visualizações, constelações, e para o casal também que queira se ressignificar aí na relação, te convido a fazer parte comigo.
E aí, eu quero trazer uma coisa para vocês que é a seguinte, né? Sou muito feliz e agradecida por essa jornada, tá linda, foi linda. Vocês fizeram tudo isso com suas perguntas, com seus questionamentos, com as suas provocações, né? Durante a semana, muita gente me mandando mensagem. Eu preparei tudo com muito carinho, com muita atenção. Essa jornada terminou. Na semana que vem, o tema da nossa live vai ser como conviver na quarentena. E eu vou falar também de casal, porque muita gente me pediu, gente, no particular, dizendo que eu até li um meme dizendo assim, gente, eu assinei lá no amor, na alegria e na tristeza, no amor e na doença, mas na quarentena não. Então, eu decidi fazer a próxima live, quinta-feira que vem, às 20 horas, falando sobre convivência na quarentena, convivência no confinamento, que a gente possa olhar nossos contratos, que a gente possa revisitar os nossos contratos atuais nesse momento de pandemia. E a partir da outra semana, daqui a 15 dias, eu começo a jornada do feminino. Vou fazer 2 lives consecutivas falando do florescer, que é um círculo feminino que eu faço, que eu amo fazer, adoro lidar com mulheres, quem já participou, tem muita gente aqui que já participou, e eu vou fazer essa jornada aí de 2 lives consecutivas do feminino. Por quê? Por que eu vou fazer? Porque nós estamos no mês de maio, no mês das mulheres, no mês das mães, e o mês do florescer. Todo ano eu faço um florescer, que é uma imersão que acontece sempre em maio e outubro. Então esse ano eu decidi fazer, já que eu não vou poder fazer lá na imersão, vou fazer aqui 2 lives consecutivas sobre o feminino. E aí eu quero sinalizar que eu sei que tem homens aqui no grupo que vai ser fantástico para você, homem, que queira ter essa oportunidade de ouvir falar sobre o sagrado feminino, de ouvir falar sobre círculos femininos, porque a mulher, ela só é a mulher a partir do masculino. E o masculino só é masculino a partir do feminino. Então, se você que está aqui me ouvindo agora, tá sabendo que eu vou fazer essa chamada do feminino, aproveita que é online, aproveita que eu vou estar aqui numa live ao vivo e vem participar comigo, que a gente vai bater um papão sobre o que é ser, sobre esse ser feminino tão maravilhoso e tão esquecido por nós mesmas, tá? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês venham participar comigo. Finalmente vou conhecer o florescer. Vou fazer umas pitadinhas aqui do florescer, que é esse despertar, esse retorno de volta para casa. Volta para nossa casa interna. Então, semana que vem, o tema da nossa live é convivência em tempo de confinamento. Vou falar muito do momento atual e como a gente pode ressignificar as nossas relações. E espero vocês, essa semana vai ser lançado, na segunda ou terça-feira, o grupo terapêutico fechado para a gente se trabalhar, para ter relacionamentos saudáveis. Quem quiser, clica lá, faz sua inscrição, que vai ser um prazer estar com vocês de forma mais íntima e mais terapêutica, né? Porque aí eu vou poder acolher, vou poder cuidar, vou poder fazer constelações, vou poder auxiliar no processo aí de crescimento de forma real, não só conteudista, que é o que acontece aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu amei, me sinto muito honrada por ter feito essa live com vocês, essa jornada. O Instagram aqui tá dizendo pra mim que tá faltando 1 minuto e 45 para terminar. E clicar aonde? Então, semana que vem, segunda ou terça-feira, vai sair o link no meu Instagram para quem quiser participar do grupo fechado, grupo terapêutico fechado, que vai ser fechado para relacionamentos, para casais também que queiram ressignificar suas relações. A gente vai trabalhar, eu vou fazer visualizações, mentalizações, meditação de desbloqueio, para a gente mudar o padrão de comportamento, mudar os padrões de escolha de relacionamento e também para a gente ter relações mais saudáveis, porque a gente merece. Então, deixo um beijo
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Clica segunda-feira ou terça-feira no link que vai no meu Instagram para participar do grupo. E até quinta-feira que vem. Um beijo grande. Essa live vai ficar gravada e depois vai pro YouTube. Beijo, gente. Tchau. Sua blusa combina com os corações que sobem. Olha, realmente, minha blusa é de coração. Tchau, gente.